começando mais uma edição do programa Minuto Mamãe e Bebê. E a gente vai começar o programa de hoje falando com duas profissionais maravilhosas que eu amo ter no meu time, que é a Carol da Baby Boom e a Ingrid, nossa fonoaudióloga. Bem-vindas, meninas, novamente. Obrigada, Mari. Bom, Carol, hoje nós trouxemos alguns brinquedos e a nossa fonoaudióloga para explicar o quê? Para falar sobre o quê? Hoje a gente vai falar sobre como os brinquedos que a gente aluga aqui na Baby Boom, os brinquedos musicais, podem auxiliar no estímulo da audição e da fala das crianças. A gente tem brinquedos que tocam música, a gente tem brinquedos que falam português e também brinquedos que falam outras línguas. Que interessante. E você, como fonoaudióloga, especialista nesse assunto em comunicação e desenvolvimento da fala e audição, me fale um pouquinho sobre isso, sobre esse tipo de brinquedo, se realmente estimula, se você indica para que os pais tenham em casa para fazer esse estímulo das crianças. Conta tudo para nós. O brinquedo, ele é o instrumento, a estratégia que a família vai utilizar para desenvolver habilidades na criança. As habilidades sensoriais, desde o toque, a audição, que é esse input sensorial, ouvir, porque para falar a criança precisa desenvolver alguns componentes e o primeiro deles, o input sensorial, essa entrada do som. Então, ter um brinquedo que emite um som dentro da capacidade auditiva daquela criança, não um som em 80 decibéis, como uma festa de aniversário ou um parque gigante, mas um som em 45 decibéis e em 50 decibéis no máximo, que é o tom da voz humana. E quando o bebê tem a mamãe ao lado para poder significar, é uma abelha, a mamãe brinca com a criança e depois oferece esse brinquedo para a criança. Então, as habilidades auditivas, visuais, táteis e sinestésicas são muito estimuladas com um brinquedo que parece ser simples, mas tem muito que ser explorado. Nós sempre falamos aqui que vocês escolhem a dedo todos os brinquedos e tudo que vai ser alugado, que vocês oferecem na Baby Boom. E é verdade, né, Carol? Vocês fazem um estudo, vocês realmente se preocupam. Poxa, esse brinquedo ele tem que estimular. O tempo que a criança vai estar usando esse brinquedo e movimentando, mexendo, tocando, é realmente para que seja um tempo rico, né? Isso mesmo. Aqui a gente só trabalha com produtos de qualidade, de marcas conhecidas, renomadas. Esse, por exemplo, que a Ingrid acabou de apresentar, é o Siga a Abelha da Skip Hop e ele tem 3 maneiras de brincar. A primeira é só com a abelhinha, criança segurando como se fosse um chocalhinho. E a segunda e a terceira são nessa nuvem colorida que tem essas luzinhas, que tem um som, uma musiquinha suave, uma musiquinha divertida, que ela pode ficar ou girando em círculos ou girando em padrão aleatório pela casa para a criança ir atrás, a criança que já está um pouquinho maior. Entendi. Ingrid, e a abelha já está fazendo parte aqui dos nossos momentos. Eu já estou imaginando a criança com esse brinquedo. Que estratégia maravilhosa ter um brinquedo que, além de decorar o ambiente do quarto, não é uma poluição visual, muita luz, nem muito som, respeita o bebê. Não é um brinquedo em excesso, com ruído em excesso, então é um brinquedo indicado para bebês. O bebê, ele já ouve desde a barriga da mãe, com 20 semanas de gestação. E ao nascer, ele procura a fonte sonora primeiro para frente, né? Que é o bebê procurando o peito da mãe, a face da mãe, identifica a face da mãe. E a audição, essa lateralização, procurando a fonte sonora, acontece com 3 meses. Então é um brinquedo que a mamãe vai poder, nos primeiros meses, deixar no quarto, ao lado do berço, ou junto com o tapete, onde o bebê está. E depois que o bebê já faz os movimentos, já rola no tapete, já começa a virar para querer engatinhar, a mamãe pode deixar o brinquedo caminhando, né, girando no tapete para ele seguir. E algo importante que nós precisamos dizer é que os brinquedos, eles têm a opção de, primeiro, a mãe valorizar o objeto, dar sentido e significado, falar, a abelha, a mãe significar o que é,
A mãe pode levar a fonte sonora para a criança buscar. Após os 3 meses, ela lateraliza. Com 6 meses, a criança levanta a sua cabeça, procura para cima a fonte sonora. Mas sempre essa mãe presente falando: a abelha faz bzzz. E essa onomatopeia, bzzz, a criança vai produzir lá na frente. Quando lá com 8 meses, 9 meses, 10 meses a criança produz a primeira palavra, as onomatopeias, a criança já tem lá no cérebro o engrama do que é uma abelha. A abelha é esse barulhinho, bzzz. Ela já viu, já tocou, já sentiu, e sim, a mamãe vai poder deixar a criança brincando um pouco sozinha para a mamãe fazer suas rotinas, ou também deixar claro para as mães que é importante, além da mãe mediar, falar o que vê como a abelha, a mãe também deixar esse bebê sozinho explorando o brinquedo. Eu percebo que tem estímulos sensoriais, visual, tátil, sinestésico, e também os auditivos, que são as luzes com o som. Quando a gente fala agora em tecnologias, a gente vê muitas crianças reféns e pais reféns a celulares, a televisão, a tablet. E vocês trazem uma opção onde tem luz, tem música, mas também tem muita coisa envolvida, né? E o mais interessante, Mari, para explicar para as mães, é que o estímulo é oferecido no momento certo, é saber usar o brinquedo, o estímulo de qualidade, não é simplesmente dar. Porque quando nós falamos que antes dos 2 anos evita-se tela, é para não ter superestimulação visual, auditiva, e sim oferecer para esse bebê que está aprendendo aqui no mundo externo um estímulo de qualidade no momento certo. Então, primeiro o visual, o tato, tocar, depois o ouvir, lateralizar essa fonte sonora, oferecer um brinquedo de qualidade com um som de qualidade em etapas, seguindo as etapas do desenvolvimento, não uma música, um vídeo em excesso. Então, quando é bebê, eu vou oferecer devagar esse estímulo, seguir uma sequência do desenvolvimento da criança. Sensacional, muito obrigada por dividir tanto conhecimento, tanto conteúdo conosco. Carol, parabéns novamente pela empresa de vocês, por vocês estarem sempre atentas a tudo que realmente ajuda nesse momento do brincar e aprender. Eu espero que você tenha gostado. Se ficou com alguma dúvida, manda mensagem, que as meninas estão sempre respondendo tudo que vocês precisam. E a nossa fonoaudióloga também está à disposição. A gente tem muitas dicas legais. E até o próximo, meninas. Obrigada. E ainda falando sobre fala, desenvolvimento da linguagem, a nossa fonoaudióloga Ingrid está aqui conosco ainda para falar sobre o que a gente pode fazer em casa para ajudar essas crianças a se desenvolverem, porque a gente vê muita gente, muitos pais, muitas mães desesperados. Meu filho não fala, eu preciso levar ele para terapia, ele precisa frequentar uma fonoaudióloga, mas nós também podemos em casa tentar antes de entrar em pânico. É isso ou estou errada? Me fala. Aumentou muito o número de crianças com atraso no desenvolvimento da linguagem. Espera-se que a criança fale as primeiras palavras entre 10 e 15 meses e que com 1 ano e meio, 18 meses, a criança já produza as palavras mamãe, papai, vovó, bola, gato, as onomatopeias, minhau, piu-piu, au-au. E quando a criança não fala? E quando nós viemos de um ano atípico de pandemia, onde as crianças tiveram menos estímulos externos, onde os pais estavam em casa, trabalhando em dobro, em home office, e a criança ficou mais exposta à televisão. As crianças chegaram no consultório com atraso no desenvolvimento da linguagem e as famílias, as escolas, querem um diagnóstico. O que essa criança tem? Porque o atraso de linguagem ele é um sinal de que algo não vai bem. E eu realizo a avaliação da linguagem em 4 encontros, onde eu aplico protocolos validados para verificar em que nível, como está essa linguagem. Se esse atraso é maior que 6 meses,
Ele não é um atraso simples, cotidiano. Nós precisamos intervir para mudar o comportamento, as rotinas em casa, para melhorar o desenvolvimento da linguagem da criança. Então, quando procuram por um diagnóstico, o que é? É transtorno do desenvolvimento da linguagem, um transtorno de linguagem puro, tem como comorbidade outras alterações? É um transtorno do espectro do autismo? O que é? É apraxia de fala. Meu filho não fala, é apraxia de fala? Não, ainda não pode ser dado esse diagnóstico em 4 encontros de avaliação. A criança, quando tem um atraso significativo, ela entra em intervenção, e intervenção não é só ir para a terapia. A família vai receber orientações, porque, Mari, eu não dou dicas, eu dou orientações. Eu oriento a família a mudar hábitos, a melhorar em casa a rotina para estimular a linguagem. Então, durante a refeição, durante a comida, os pais precisam desligar o celular, desligar as mídias, desligar a televisão, dar atenção àquele momento da comida. Na hora do banho, concentrar-se, conectar com a criança. E os brinquedos que as crianças podem utilizar sozinhos, essa família, a mãe, o pai, vai poder significar esse brinquedo, dar função social para o brinquedo. A mãe, o pai mediando com a criança para dar modelo de fala para essa criança. Então, quando as pessoas me procuram preocupadas qual é o diagnóstico, antes de dar o diagnóstico, eu vou orientar o que fazer em casa, intervir. A criança entra em terapia, se for o caso, se o atraso for maior que 6 meses, a criança entra em terapia na intervenção fonoaudiológica para aumentar o repertório linguístico. Então, uma criança que não fala nada, eu preciso que ela fale minhau, 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 pss, 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 que é a linguagem não verbal. Pss, pss, minhau, au, 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 au. Eu preciso saber se a criança entende que au, au é para o cachorro e orientar aquela mãe como falar para que esse som tenha sentido e significado. Então, a criança entra em terapia, aumenta esse repertório e em casa a mãe vai fazer a diferença, sim, no desenvolvimento da linguagem da fala da criança. Porque você falou uma verdade, assim, nessa questão de pandemia, muitos pais ficaram em casa e as crianças em casa também. E a gente ficou muito limitado. O que vamos fazer? A gente os pais trabalhando ali e a criança ali. Então, às vezes, a gente montava um cantinho para a criança brincar e ficava ali. Uhum. Mas aí, o que a criança está escutando? Uhum. O que a gente está mostrando que o cachorro faz au, au? Uhum. Então, realmente, a pandemia ela veio para dificultar ainda mais. Com certeza, o teu consultório deve ter lotado e as pessoas querem, como você disse, eu quero saber o que meu filho tem. Só que às vezes não é nem isso, às vezes é só falta de estímulo, né? Estimular da melhor forma para sair daquela posição de não falante ou não verbal, estimular a criança para a criança ter mais autonomia. Porque não é só tratar, acompanhar o desenvolvimento de uma boca que fala, é a autonomia. Essa criança usa fraldas, tem 2 anos e meio, tem 3 anos, essa criança se alimenta sozinho. Então, todas essas questões, junto com a família, nós vamos refletir o que podemos fazer na rotina da criança para sair daquela posição de não falante. Então, o fonoaudiólogo vai acompanhar o desenvolvimento da criança, orientando a mãe e o pai o que fazer com os brinquedos da melhor forma para otimizar o tempo de qualidade que a família tem, melhorar o desenvolvimento da linguagem da fala. Então, se a criança tem em casa esse gato, ela não precisa ter uma caixa cheia de brinquedos soltos. Em sim, eu vou dar sentido e significado para o brinquedo que tem. Eu posso dar banho no gato, levar o gato no banheiro. Eu posso pegar a preguiça e levar a preguiça para comer uma banana comigo. Ah, a preguiça come muito devagar, é uma preguiça? Eu preciso descascar a banana e nesse momento a mãe está ali presente com a criança, a mãe, o pai, o cuidador responsável, né? Descasca a banana, banana é bom, oferta a banana para a preguiça, bom, né? E daí, se quiser apertar o botão e sai um som para ser um grande reforçador, mas aquela mãe presente no momento da alimentação. Então, eu não preciso de grandes parques lá fora, de grandes eventos lá fora de casa. O melhor estímulo de qualidade, eu tenho certeza que ele está dentro da rotina daquela família,
nos hábitos diários. É todo dia falando e modelando que essa criança vai aumentar o repertório linguístico e melhorar as habilidades linguísticas, de fala, de comunicação e de autonomia também. São os detalhes, é a rotina do dia a dia. Desde a hora que acorda, bom dia, o sol nasceu, quando hoje troca tem roupa, chuva. Mari. Hoje tem chuva, qual é o calçado que eu vou vestir? Quando vai fazer a troca dessa fralda. Não é simplesmente distrair a criança, botar um chocalho na mão ou um celular, mas sim falar, olha, a fralda está molhada, fez xixi, molhou. Ou fez cocô, cocô, é a linguagem não verbal. Isso acontece todos os dias, é uma construção. Sensacional, você sempre enriquece muito o nosso programa, sempre traz muitas informações e como você disse, é muito mais do que dicas, são orientações para colocarmos em prática e eu tenho certeza que se você tem uma criança em casa e se você tornar essa rotina, esse seu dia a dia tão rico, seu filho com 2 anos vai estar palestrando. Querida, muito obrigada por tantas informações e até o próximo encontro. Agradeço. Você sabia que a alimentação é fundamental para uma criança autista? Mas como assim? Quem vai nos explicar um pouquinho mais sobre esse assunto é a nossa nutricionista Deise. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Mari. Querida, então me conta. A gente sabe que a alimentação, seja para qualquer pessoa, criança, enfim, é primordial na vida, por N motivos. Sim. Né? O corpo precisa de uma boa alimentação. Mas quando a gente fala em criança autista, por que essa alimentação ainda é mais fundamental? Então, Mari, a alimentação é a nossa base, né? Então, não há nada que exista no nosso corpo que não seja feito a partir de nutrientes. Então, desde o próprio do desenvolvimento, né? Quando as células se unem, ali já precisa de nutrientes, né? Para ter todo o desenvolvimento. Então, no caso do autista, a gente tem que ter uma atenção muito especial, porque muitos neurotransmissores envolvidos nesse processo, né, como às vezes essas crianças têm uma dificuldade alimentar, elas podem ter uma seletividade alimentar, eles podem estar com deficiência disso. Então, e também muitas vezes as crianças não são verbais, elas não sabem expressar o que estão sentindo, né? E acaba que vai tudo para conta do autismo. Então, se é autista, é assim mesmo, ele grita por isso, ele não se comunica por isso, ele se bate por aquilo, faz as birras, né? Enfim, tem choros, não dorme, e muitas vezes isso pode estar relacionado com uma deficiência nutricional, né? Então, a gente uma coisa que eu gosto de deixar bem claro, não existe dieta que cure autismo, não existe cura, né? A pessoa autista, ela vai ser autista sempre. Ela vai ser autista sempre, mas o que a gente pode fazer é melhorar essa qualidade de vida, né? Então, assim, a gente tem muitos relatos de pais, né? Os resultados são fantásticos de crianças que elas se acalmam, elas voltam a dormir, o sono é essencial para todo mundo, né? A gente não se dá muita conta disso, mas é necessário dormir, às vezes essas crianças não conseguem ter um sono reparador, né? Então já começa desde aí, se ela dorme bem, ela passa um dia melhor, ela começa a estar percebendo melhor o mundo ao redor, ela já consegue perceber os alimentos, se alimentar melhor, né? Então é super importante, sem contar que tem alimentos que realmente fazem muito mal no autismo. Então, já que tu deixou essa frase no final, fala um pouquinho sobre esses alimentos que não são indicados e que podem prejudicar essa criança que já tem esse autismo e que já tem que ter um cuidado diferenciado, enfim, conta pra nós. Então, o que acontece? No autismo existem algumas coisas que são bem características, assim, uma grande parte dessas crianças, elas têm uma microbiota intestinal bem diferenciada, né? Então, muitas vezes vem por essa alimentação que é inadequada, né? Coisas assim. Que mais? Contando a partir disso, né, tem alimentos que realmente são de difícil digestão. E muitas vezes as crianças elas podem ter uma deficiência enzimática, coisas assim, onde alimentos proteicos que são mais difíceis de digerir, eles podem passar partículas maiores. Como seria isso? Quais alimentos, né? O leite e seus derivados, e o glúten. Por quê? Porque, como eu falei, são proteínas de difícil digestão, né? Então, o que é uma proteína? É como se fosse um colar de pérolas e a digestão faz o quê? É o que a gente absorve. O que vai lá para o nosso sangue? Deveria ir só pérolas,
né? A digestão faz isso, ela corta esse colar. E quando a gente tem alguma deficiência, o que acontece? Ela corta em pedaços, como se fossem pulseiras. Isso é agressivo. O nosso sistema imunológico está ativo lá no intestino. Tudo começa no intestino. Então, ele reconhece essas proteínas como algo que não está legal, que não está bem, porque não era para passar pedaços, era para passar partículas, né? Então, quando passa partículas, principalmente, então, são as do glúten, que é chamada de gluteomorfina, e da caseína, que é do leite, e seus derivados, a caseomorfina, elas vão atuar em receptores no sistema nervoso central, lá no cérebro, em receptores opioides, né? Então, opioides de drogas mesmo. Então, o que acontece? Muitas vezes a seletividade vem aí, aquela criança que só quer tomar leite. E daí ela toma o leitinho, ela calma, ela sossega, né? Mas a gente sabe que a droga, ela faz esse efeito imediato e depois ela pede mais. Então a criança, ela acaba se tornando seletiva muitas vezes porque esse alimento dá conforto para ela. Então ela só quer aquele alimento. E quando passa esse efeito, ela sabe que aquele alimento dá conforto e ela quer aquele alimento de novo. Então vira um ciclo, né? Uma coisa que eu gosto de deixar bem claro, não se faz isso sozinho, não se pode restringir isso da dieta sozinho, principalmente no caso do glúten, porque existe a doença celíaca, que ela é muito presente também no autismo, então é importante se certificar que essa criança não tenha doença celíaca. Por quê? Porque se ela não tiver, eventualmente, se ela for consumir um glúten, ok assim, ó, ok para o intestino dela que não é celíaco. É claro que quando os pais fazem a dieta, eles já sabem que a criança vira o giraia quando ela foge da dieta. Então, os pais não deixam fugir e nem a criança, sabe? Ela se sente mal. Agora, se tira por conta própria e não sabe se é celíaco ou não, o que acontece? Vai causando lesões no intestino, sabe? E lá na frente, isso é muito grave. Né? Então, a gente precisa descartar a doença celíaca. Como é que faz isso? Com exames de sangue, se for necessário, exames de biópsia de intestino, que daí é o médico que pede, né? Muitas vezes as famílias já chegam com essa restrição. Então, o que a gente vai fazer? Vai incluir de novo alimento? Não, a gente não pode colocar aquela criança em risco de novo, se desorganizar toda, né? Então, muitas vezes se pede um mapeamento genético, né? Que daí a gente consegue identificar se ele tem aquele gene ou não. Então, assim, esse detalhe que eu gosto de deixar bem claro, né? Mas os efeitos da dieta são muito bons, são muito importantes. E as pessoas se preocupam, nossa, é seletivo, então não vai comer mais nada. Não, a gente não restringe, a gente faz trocas, e trocas saudáveis. Né? Se a gente for ver lá atrás, a gente não consumia tanto trigo como é hoje. Verdade. A gente não consumia tanto leite como é hoje, porque a gente fazia uma rotatividade. Hoje em dia se come pão no café da manhã, macarrão no almoço, bolo à tarde, muitas vezes alguma outra coisa que vai trigo à noite. Uma pizza à noite. Uma pizza à noite, sabe? Então são alimentos altamente inflamatórios. Então pensa que um organismo que não consegue digerir adequadamente, recebendo isso o dia inteiro. É verdade. Né? Então, ele já não percebe mais que faz mal, porque ele constantemente está mal. E daí, muitas vezes, algumas pessoas, que é um erro, que falam assim, mas se você restringir depois, você vai ficar sensível, você vai ficar alérgico e nunca mais vai consumir. O que acontece? O corpo está bem, e daí ele consegue reagir imediatamente. Tá? Mas será que é assim? É assim. Olha só, se a gente come melancia uma vez por ano, certo? Na sazonalidade. Ou então eu era criança, eu morava em tal região do Nordeste, lá tinha tal fruta. Eu passei anos sem comer. Quando eu volto a comer, eu vou ficar sensível? Eu vou ficar alérgica? Não, eu não vou ficar. Ela não vai fazer mal. Então é um grande erro dizer, retirou, depois não pode mais comer porque vai passar mal. Passa mal porque já passava mal e não percebia que passava mal. Olha só, adorei quanto ensinamento, quantas dicas, quanto conhecimento. Eu sabia que essa entrevista ia nos ajudar muito e enriquecer o nosso programa. Obrigada por dividir tanto conteúdo de qualidade conosco. Eu espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado. E lembre-se, se você ficar com qualquer dúvida, você pode mandar mensagem para nós
lá no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, que a nossa nutricionista responde tudo. Afinal, você está sempre respondendo todas as dúvidas que surgem lá. Ela está sempre conosco. Muito obrigada e até o próximo encontro. Obrigada, Mari. Parentalidade por adoção, com a nossa psicóloga e mãe de 2 meninos maravilhosos adotados. Bem-vinda novamente ao nosso programa. Obrigada, Mari. Querida, eu amo esse assunto de adoção. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque a gente sabe que existe uma adaptação muito grande, tanto do lado daquele pai, daquela mãe, das crianças. Então, queria que você falasse um pouquinho para nós, porque além de você ser psicóloga, entender como funciona na teoria, você entende na prática, porque você adotou 2 meninos, irmãos. Então, queria que você falasse para nós um pouquinho sobre esse assunto. É sempre um prazer falar sobre esse assunto, né, com as pessoas e falar mais sobre adoção. Felizmente, a gente está vivendo um momento em que a adoção tem sido colocada mais em pauta, né, as pessoas têm falado mais sobre isso. A parentalidade por adoção sempre foi carregada assim de muitos mitos, né, muitas ideias erradas. A gente sempre, a gente percebe na sociedade um peso muito forte para a relação sanguínea, né, de sangue. E a gente sabe que a vinculação, né, entre pais e filhos também passa por toda essa questão emocional, né? Mesmo pais biológicos precisam também adotar seus filhos, né, se vincular com eles. Então isso é um assunto que é relevante, né, para pais como um todo, né, não apenas para pais e mães por adoção. Então falar sobre isso é muito importante. A gente sempre fala muito sobre gestação, né, como se preparar para a chegada dos filhos, e na adoção não é diferente, né? Tem suas especificidades, né? Mas a gente passa por processos muito semelhantes, né, como pais por adoção também, inclusive o puerpério, né? Então, todo esse momento de chegada das crianças, bebês ou crianças mais velhas, passa por toda essa adaptação. A gente também está nesse momento de transformação, né, de mudança de papéis, de agora somos pais, né, e pais de uma criança ali que a gente ainda não conhece, que a gente precisa conhecer, a gente precisa se vincular, né? Então, tudo isso também a gente precisa perceber nesse processo. É verdade. E assim, eu sei que eu vou adotar uma criança, eu já estou na fila. O que eu posso fazer durante esse período? O que a família pode fazer? Existe uma preparação? Assim como a gente fala, estou grávida, como vou me preparar? Então, a gente sabe que existe coisas que estipulam assim, para a gente preparar o emocional e entender sobre a amamentação e por aí vai. E quando tu vai adotar uma criança, você pode se preparar de alguma forma? Tem grupos para se juntar? Conta para mim. Com certeza, né? Assim como na gestação, a gente, pela adoção, também precisa se preparar e conhecer esse mundo, esse contexto, né? Então, eu aconselho, inclusive, as pessoas que estão pensando, né, em adotar, né, a parentalidade por adoção, que elas possam buscar grupos de apoio. Existem vários grupos de apoio à adoção que podem ser acessados, né? Se você colocar na internet, você vai descobrir na sua cidade. Hoje em dia tem muitos grupos online também, que as pessoas podem participar, gratuitos, né? Que dão muita informação sobre como é o processo, né? Tudo o que acontece, você precisa primeiro fazer uma habilitação, né, para poder entrar na fila. Depois tem todo um processo de espera, né, até conseguir iniciar um processo de aproximação com alguma criança. Depois tem um processo de convivência, que as crianças começam a conviver com você, a ir para sua casa, né, até que finalmente a adoção seja efetivada. Então, pode ser um longo caminho. E um caminho que mexe muito com o emocional daquela família também, né? Sim, dependendo do perfil, né? Quando os pais escolhem perfil de crianças mais novas, geralmente demora mais tempo, né? E esse período de espera pode ser bastante desafiador, né? Motivo de ansiedade. Então, você estar, né, em grupo, falando sobre isso, conhecendo ali as especificidades da adoção, porque essas crianças já vêm de uma história, né, muitas vezes relacionada à negligência, violência, abuso. Então, entender tudo isso, né, esse aproveitar para estudar, para se informar sobre o histórico daquela criança, como que eu vou lidar, buscar um profissional. Eu acho que o psicólogo ele tem que estar junto
sempre... Eu acho que assim, o ser humano e o psicólogo devia ser desde sempre, um do lado do outro, para tudo na vida. Eu também acho. Mas nesse momento, assim, quando a gente fala em adoção, quando a gente fala em maternidade, seja barriga, seja, né, dentro de você ou no coração, se aproximando de uma outra criança, nós precisamos de um profissional para nos ajudar a entender todo esse processo. Porque você foi, quantos anos da sua vida só você? E aí agora, do nada, vai vir uma outra pessoa que vai tomar todo o seu tempo, que vai tomar o seu coração inteiro também, mas que você precisa saber lidar com tudo isso, né? E lidar também com as expectativas, né, Mari? Assim como na maternidade, por gestação, a gente muitas vezes romantiza, né? A gente só vê o lado positivo das coisas, isso é importante, mas é também importante a gente perceber as coisas que, né, a gente vai precisar se preparar, que vão exigir um pouco de nós, né, um pouco mais de nós. Então a gente gera essa expectativa que o encontro vai ser muito lindo, que vai ter uma conexão logo de cara. Pode ser que isso aconteça, mas pode ser que esse vínculo vá se construindo mais a longo tempo. É verdade. Né? Especialmente quando são crianças mais velhas. Então, a gente precisa entender que isso pode acontecer rejeição no início. Afinal de contas, são crianças que estão criando ali um vínculo de segurança. Elas não te conhecem, né, direito. A gente está se conhecendo, a gente está se reconhecendo. Que então, desafio, hein? Até a criança se sentir segura, né, de entender que você está ali, que você não vai embora, que você é o pai e a mãe dela. É um processo muito, né, psicologicamente falando, emocionalmente falando, é um processo delicado. Então, quando a gente tem noção do que pode acontecer, né, é mais fácil, né? Não que vai ser fácil. Né? Nunca é fácil, né, Lu? Sempre mexe com a gente, sempre faz a gente chorar, tanto de tristeza quanto de alegria, mas a gente se preparando, eu acho que a gente fica mais forte, né? Com certeza. Então, ter esse acompanhamento de grupos ou de um profissional da psicologia, né, que possa te acompanhar nesse processo, desde o processo de decisão, em todas as etapas do processo da adoção, é algo que pode ser muito proveitoso, importante para a família como um todo, com a chegada das crianças, inclusive, né, manter esse acompanhamento é super importante para que a gente possa, né, criar esses vínculos de uma forma consistente, né, e possamos aproveitar a nossa família, né, da melhor maneira. Porque a gente fala assim, o amor, ele é como se fosse um prédio em construção, é feito de tijolinhos, né? Isso. Então, cada tijolinho que tu vai colocando, tu vai construindo esse vínculo, essa relação, e com o filho que tu tá 9 meses na barriga, muitas vezes ele nasce e tu não sente aquele amor ainda, porque tu precisa do convívio, tu precisa do dia a dia, e com um filho adotado é a mesma relação, só o que muda é que ele não tem o teu sangue, mas ele vai estar ali, é uma pessoa que tu não conhecia, o bebezinho na barriga tu também não conhecia, então tu tens que criar o vínculo. Eu acho que ser mãe, ser pai é desafiador de qualquer maneira, né? Com certeza, né? Não é algo simples, é complexo, mas ao mesmo tempo é grandioso, né? É muito lindo. E é um processo bonito de ver, né? Quando os pais e filhos conseguem interagir, se vincular. É verdade. Então, na adoção não é diferente, né? Apesar das especificidades, né? Do histórico, a gente também como pais vai ter que aprender a lidar com esse medo, com o histórico de vida que aquela criança já traz consigo, aprender a lidar com isso. Então tem muitas coisas que nós também precisamos, né, lidar e trabalhar em nós mesmos. Querida, adorei. Muito obrigada. Eu adoro sempre os assuntos que tu traz para cá. Eu tenho certeza que a gente ajuda muitas pessoas. E se você está nesse processo de adoção, se tem alguma dúvida, ou se já adotou e não está conseguindo lidar com a situação, entre em contato, manda mensagem que as meninas do Mãe Sem Censura vão nos ajudar a entender. Obrigada, até o próximo encontro. Obrigada, até mais. Agora nós vamos falar sobre comida gostosa, comida saudável para bebês, com a Duda e com a Paty. Bem-vinda, meninas, ao nosso programa. Duda, fala um pouquinho para nós, então, como que começou essa experiência com a gastronomia, com cozinhar, com produzir comidinha para as crianças? Então, tudo começou em 2016. Eu mudei meu estilo de vida, tinha acabado de me formar, me formei em 2015 na UFSC em Ciência e Tecnologia de Alimentos, eu e a Paty. Então, vocês foram colegas? Desde o início. Da faculdade, a gente era grudada, assim, acho que desde a segunda fase, né? E assim, nunca mais a gente se desgrudou. E aí, lá em 2000, a Paty, né, depois ela conta, né?
eu mudei meu estilo de vida, eu sempre gostei de cozinhar e entrei no CrossFit. E aí comecei a fazer muffins para mim, aí a receita rendia muito, distribuía por aí, todo mundo, Duda, isso é muito bom, tem que vender, começa a vender. Tô resumindo. Mas aí comecei, vou vender. Aí comecei a vender, aí de primeira já veio um nome, meu pai que deu o nome, The Muffins. E aí depois veio a ideia de ter outros sabores, de salgado, tem doce para vegetarianos, enfim. E aí surgiu a The Muffins. E eu, paralelo ao meu trabalho, que eu trabalhei no Telesaúde, com as meninas, que vocês conhecem aqui também, elas já vieram aqui. E aí, paralelo, por 3 anos, paralelo a outros serviços. E aí, a Paty, que foi mãe, né, ela veio com a ideia de, Duda, tira o sal, tira o açúcar para eu dar para o Bernardo. Nossa, que legal. Aí eu, vou adaptar para Paty, né? Aí as meninas do meu trabalho também, não, também quero, vou dar para Aurora, vou dar. Aí depois veio a minha irmã também com o meu sobrinho, e aí eu fui adaptando. Mas sim, não era a ideia principal, assim, mas fez muito sentido. Tirava ao meu redor. pouquinho ali da massa e só para eles e ia rendendo e, sim, e a gente foi divulgando. A Paty, assim, se não fosse ela, não ia ter Demufinho, que aí a gente surgiu da Demuffins a Demufinho, né? Ela que, Duda, adapta, eu quero dar pro bebê e tal. E é saudável, né? A ideia dos muffins sempre foi ser saudável e tal, e perfeito para bebê. Tira o sal, né? E tira o açúcar mascavo, que a gente usa também ali. E aí foi assim. Daí, ano passado, né? 2019. No final do ano passado, 2020. Veio a ideia, a Paty, minha irmã também, assim, é o meu mundo, né? Eu fiquei grávida ano passado, minha irmã com filho, Paty com filho, e elas loucas, né? Cozinhando, congelando comida, lentilha, coisas difíceis, assim, ou coisas que a gente não gosta de fazer pra gente, não tem costume de fazer, bebê, né? E o bebê tem que provar todos os alimentos, né? E vai contar com a tua experiência, né? Ela fazia em casa. Então, eu tinha que fazer sem sal, daquela coisa toda de preparar uma quantidade pequena e ter que congelar porque sobra muito. E daí o freezer é cheio de comida. Então, vamos colocar em cubinhos para manejar ali o espaço do freezer. E a Duda via a gente fazendo aquilo tudo pra gente, eu pro Bernardo, a Camila pro Eduardo. E daí surgiu a ideia dela. Por que a gente não monta uma empresa? Aí a Duda tá louca, né? A gente com criança pequena, ela grávida, ela querendo montar uma empresa. Calma, Duda. E a The Muffins, assim, eu não ficava lá direto, eu sempre trabalhei sozinha. Então, a cozinha funcionava 3, 4 períodos da semana. Os outros era eu que entregava. Então, a cozinha estava aberta, estava disponível, podia montar outros negócios ali, à noite, os outros horários. Para mim, fazia muito sentido ter uma outra empresa ali, uma outra coisa. Pode ser comigo ou não, né? Mas fez sentido sobre essa, né, fazer para refeição para criança, assim, fez sentido para mim. E era o meu mundo também. Eu com a Larinha, tudo, a minha filha Lara, fazia sentido. Eu sempre, né, eu vejo lá na frente, né? Vou dar para minha filha também, vou dar para todo mundo ao redor. E eu tenho satisfação também em cozinhar, e sempre gostei de cozinhar. Então, já ia cozinhar para minha filha, já cozinho para quem eu gosto, né? Que legal. E aí me conta, daí então resolveram ter 2 empresas, Sim. então, Isso. The Muffins e a de papá. Isso, na verdade as duas são da Duda, né? E aí ela começou a me chamar, Paty, vamos participar comigo, vem, eu preciso de ajuda, não vou conseguir dar conta sozinha. E eu só ficava em casa com o B, né? Que ficar em casa é muita coisa pra gente, todo mundo que é mãe sabe como é difícil ficar a decisão de cuidar do filho em casa. Só que estava faltando um pedaço de mim. Eu sempre gostei muito de estudar, então eu sempre gostei de trabalhar, né? Então quando a Duda me chamou, eu nem pensei, eu falei, vamos. Foi muito fácil, não a Paty pensei. estava lá naquele mundinho perfeito, perfeito para pra ela. mim naquele momento. Mas eu chamei ela assim, Vamos. Não foi difícil chamar ela, sabe? Fazia sentido, a gente já sabia que um dia a gente ia trabalhar juntas. Porque na faculdade a gente fazia tudo juntas, então foi uma continuidade, né? Era pra ser. Sim. Era pra ser. Então a gente começou com a ideia mesmo em janeiro e colocou no papel em maio. Então hoje... Super recente. Super recente. Hoje estamos em 6 meses de empresa. E estamos aí, né? Fizemos bastante testes, de janeiro a maio, várias refeições, né? Vários temperos a gente utilizou, vários formatos que a gente faz cubinhos, a gente faz croquetes, a gente faz hambúrguer, bolinha, né? E aí desenvolvemos um cardápio de uns mais 10 refeições, né? Hoje a gente tem 39. Olha só. E sempre tá... A gente pensa, vamos fazer isso aqui? Vamos.
Às sabe? A vezes gente mete a cara, faz, dá certo, é gostoso, a gente testa, né, claro, mas tá dando certo. Do que as ideias que a gente teve até agora deu certo, né? Na verdade, muitas ideias vieram dos clientes mesmo, que as mães, eu preciso oferecer isso pro meu filho, eu não sei como oferecer. Então tá, a gente dá um jeito. A gente vai fazer uma receita com isso. Um bom exemplo, feijão. Ai, meu filho só come BLW. BLW é aquele que o bebê segura com a mãozinha e tal. Como é que o bebê vai comer feijão na mãozinha? A gente fez o croquete de feijão, né? A Paty que faz isso aí. A gente tem uns assim, que a gente desenvolve o alimento, né? Faz o cardápio, no início a gente nem discutia, né? O que vai fazer o quê? Era óbvio, assim. Chegava esses na são o que a Paty cozinha. faz, a gente nem... É só na troca de olhar, a gente sabe o que cada uma vai fazer. É muito legal, assim, a nossa sintonia. Nossa, meninas, adorei. E agora, eu quero contar para você que está nos acompanhando, na próxima entrevista, para você ficar com água na boca de saber o que elas têm nesse cardápio. Porque elas falaram como que começou, falaram sobre a formação delas. E na próxima entrevista, só no mês que vem, você vai descobrir a delícia que é esse cardápio para as crianças. Meninas, adorei. Parabéns pela história de vocês. E até o próximo encontro para a gente contar para o pessoal o que tem nesse cardápio incrível de vocês. Agora nós vamos falar sobre sapatos para bebês, para crianças. Com quem? Com quem entende muito sobre pés, sobre o andar. Nossa ortopedista pediátrica, a doutora Cíntia Sebrian. Bem-vinda novamente ao nosso programa. Oi, Mari, é um prazer estar aqui de volta. Querida, fala um pouquinho para nós sobre tipos de calçados, o que você indica. Muitas mães às vezes perguntam assim, quando é bebezinho, eu deixo de tênis, depois a criança quer chupar o pé e tá com tênis ali. Então, assim, desde esse comecinho, depois o engatinhar, é melhor que a criança esteja com ou sem sapato, e depois para o caminhar, um sapato bom para dar firmeza, que não vai atrapalhar, que não vai ser prejudicial. Outra dúvida que as mães têm sobre sandália, se pode usar, se não pode, conta tudo para nós. Então, na verdade, realmente isso é uma dúvida bem frequente que eu vejo no consultório. Posso usar sapato? Preciso usar sapato? E qual sapato que eu vou colocar no meu filho, né? Então, a gente divide mais ou menos assim as crianças que ainda não andam, né? E nessa faixa etária realmente é bem importante o pé descalço, primeiro para ela conhecer o pé, né? Que é essa fase de pôr o pé na boca, que ela vai identificar o pé, reconhecer o pé como dela, e depois quando ela começa a ficar em pé e andar, é muito interessante que ela faça o apoio do pé no chão, né? Então o pé descalço é muito importante para a criança, e eu particularmente não acho necessário que a criança use sempre sapato, né? Então, no desenvolvimento do pé da criança, o andar descalço na grama, na areia, é fundamental para você fortalecer a musculatura, né? Para formar os arcos. Então, o desenvolvimento do pé, para o desenvolvimento do pé, é bem interessante que a criança ande descalço. Mas a criança não vai ficar andando descalço a vida inteira. Sim. Né? Então, o que a gente precisa saber? Então, a primeira coisa, quando for comprar sapato, o sapato tem que ser flexível. Então, eu oriento sempre as mães a pegar o sapato assim e ele conseguir fazer assim, né? Não precisa ser aqueles todos molengos, mas ele conseguindo fazer ter essa maleabilidade é importante. O sapato, ele sempre tem que ser bem adaptado no pé da criança, principalmente na criança que está começando a andar. Então, a gente colocar um sapato muito grande, porque às vezes as mães perguntam, o meu filho cresce muito rápido, eu compro o sapato, de tempo em tempo eu já tenho que gastar dinheiro para comprar um sapato novo. Então, não adianta a gente querer comprar um sapato muito grande, porque a criança vai tropeçar. Então, fica solto ali no pezinho, né? Fica solto no pezinho. Então, se você conseguir comprar o sapato junto com o teu filho, conseguir levar o teu filho para provar o sapato, esse é o ideal, né? Então, coloca, às vezes, um número maior, você pode até comprar, desde que o sapato não saia do pé. Né? E a outra dica interessante é quando você aperta aqui na pontinha do dedo, ali do dedão, ele tem ali o espaço de 1 centímetro, né? Se tiver menos do que isso, com certeza ele vai apertar logo, né? A preferência é por velcro, né? Principalmente nas crianças pequenas, né? Para o cadarço não soltar e diminuir o risco de acidente. Um sapato bem ventilado,
né? E outra coisa é não usar o sapato todo dia, às vezes alternar cada dia usar um sapato, né? Para ele poder ventilar, né? Usar sempre com meia de algodão, tá? E outra coisa bem importante, principalmente nas crianças pequenas, é essa parte de trás aqui do sapato, que a gente orienta que seja um pouquinho mais firme, tá? Para ter, a gente chama de contraforte, para ele ser um pouquinho mais firme, porque normalmente nas crianças de baixa idade o pé é muito elástico e o pé fica aquele pé chato, né? E o pé desmonta. Então o sapato, não que o sapato vai corrigir, mas ele ajuda um pouquinho a segurar o pé dessa criança. Entendi. Tá? E pensando numa criança com o pé torto congênito, o que muda? Existe adaptação? Minha mãe tem o irmão com um pé torto e ela sempre queria botinha, mais compridinho, porque ela achava que dava mais firmeza. As botinhas ortopédicas, né, aquelas de couro duro, isso a gente não prescreve mais, né? Então aliás, isso é uma outra coisa, a gente evita sapatos de materiais muito duros. Hoje em dia a gente tem os tênis com mais tecido, né, e inclusive isso ventila melhor, e isso adapta melhor nos pés das crianças. Mas para quem tem pé torto, se o pé foi tratado, ele dá para usar um sapato normal. Agora, se tem alguma deformidade residual, se tem algum lugar que incomoda, se ficou ou tem algum calo no pé, um ossinho mais saliente, o ideal é que realmente o sapato seja mais de tecido do que de couro, né? Os sapatos muito duros vão acabar machucando esses pés. Tá? E sobre chinelo, sandálias, verão, o que temos a falar? Criança pequena, sempre usar sapato com essa tira aqui atrás. Tá? Então, evitar chinelinho só de dedo ou que não tenha essa parte que segure atrás do tornozelo, porque acaba saindo do pé e a criança pode cair. Então, sempre a sandalinha que tenha essa parte atrás do pé. E que tenha um solado, que tenha alguma ranhura, alguma coisa para ajudar a aderência no chão, porque os sapatos muito lisos, os solados muito lisos, pode ver que esse aqui também tem, ó, os solados muito lisos, a criança tem uma tendência maior a quedas. A queda. Verdade. Tá. Muito interessante, adorei. Não sei se tens mais alguma coisa para dizer. Tenho. Eu senti uma coisa que tem, muita gente, principalmente mães de meninas, o sapato da moda, o sapato de salto alto, madeira. Então, essas coisas realmente não são indicadas para crianças, né? Então, óbvio que vai numa festinha, vai usar um sapato, de preferência que seja um soladinho, no máximo 2 centímetros na parte posterior do pé, mas de um tecido, ou borracha, alguma coisa um pouco mais, que absorva um pouco mais impacto. Realmente a gente tem que evitar esses sapatos de madeira, de solado duro, e os tênis e sapatilhas, aqueles muito retos, né? Então isso pode depois a criança evoluir com dor no pé. Entendi. Tá? Então, óbvio que se vai fazer vai ficar 2 horas, ou vai ser uma tarde, ou uma coisa esporádica, também não tem problema, né? Mas evitar o uso contínuo desse tipo de sapato. E quando que a menina pode começar a usar um saltinho? O ideal, na verdade, ninguém devia Falando usar saltinho. Olhando o meu pé, eu estou de saltinho de bico fino, que todo ortopedista contraindica. Né? Mas o salto depois, quando já está mocinha. Entendi. Né? Porque a gente vê muitos calçados assim, com saltinho. Eu também sempre fiquei meio assim, será que precisa? Né? Será que há necessidade? Vai fazer diferença? Deixa a criança ser criança. É verdade. É verdade. Então, assim, obrigada por todas essas dicas, adorei. Mamães de meninas, deixa a criança ser criança, não precisa de salto. E, no geral, acho que aprendemos muito sobre os tipos de calçados e vamos tomar cuidado, vamos prestar atenção. Doutora, adorei e até o próximo encontro. Até. Tchau, gente. Agora nós vamos falar sobre diabetes, é claro, com a nossa endocrinologista pediátrica, Lide. Oi, Mari. Bem-vinda novamente ao nosso programa. Lide, o que a gente pode falar sobre essa doença? E por que tu trouxe esse tema justamente agora para esse programa de novembro? Por que falar sobre diabetes? O que temos a falar? O que as mães, os pais e os cuidadores precisam saber sobre o diabetes? Então, primeiramente, por que nós estamos falando sobre esse assunto? Porque em novembro nós temos uma campanha, Novembro Diabetes Azul.
E dia 14 de novembro agora é o Dia Mundial do Diabetes. Então, as sociedades do mundo, elas elaboraram essa campanha para falar sobre o diabetes, para conscientizar sobre o seu diagnóstico, né? Estima-se que 1 em cada 11 adultos tem a doença e muitos nem sabem que tem. Só. Então, falando sobre o assunto, a gente consegue prevenir os casos que são possíveis e, pelo menos, evitar as suas complicações, né? Com certeza. Porque o diabetes é uma doença crônica e ela traz muitos problemas a longo prazo. Então, a gente tem várias complicações, né? Cegueira, doenças cardiovasculares, amputações, né? Doenças renais. Então, as complicações, elas são muito graves. Então, o ideal é que a gente tenha o diagnóstico precoce ou prevenção, né? A gente tem, basicamente, 3 tipos de diabetes. O diabetes tipo 1, que é o diabetes, basicamente, da criança e do adolescente. É aquele que o corpo da criança não produz mais insulina, ou quase não produz mais insulina, e ela vai ter um quadro bem típico, assim, de perda de peso, né? A criança emagrece, mas ela está comendo muito, urinando muito, né? Então, a gente chama de poliúria, polifagia e polidipsia, né? Com muita sede. Então, a criança tem muita sede, faz muito xixi, está perdendo peso. Então, isso é um sinal de alerta. Se a criança está emagrecendo, mas ela está comendo muito bem, e você nota que está urinando muito, tem que avaliar o diabetes, né? Olha só. Se essa criança não é diagnosticada logo, ela vai evoluir para um quadro de desidratação e pode evoluir para cetoacidose diabética e coma, morte, tá? Então, olha só que perigo. Eu lembro da época que eu era estudante, que acompanhei um caso de uma menina que procurou atendimento, não fizeram o diagnóstico e ela evoluiu para óbito, né? Não precisava, né? Então, sem dúvida. Então, sempre ficar atenta para esse sinal, assim, na criança, né? O diabetes tipo 1, ele hoje ainda não tem cura, então o tratamento ele vai ser a base de insulina, né? E muitas mães, às vezes, têm a culpa, né? Mas o que eu fiz? A criança comeu muito doce e ficou com diabetes. O diabetes tipo 1 não tem relação com a alimentação, tá? Então, não foi porque comeu muito doce, né? O diabetes tipo 1, ele tem uma alteração genética, né? E, normalmente, o próprio organismo produz anticorpos contra o pâncreas, que é o órgão que produz a insulina, e a insulina é um hormônio que controla o açúcar do nosso sangue. Então, não existe culpa, né? Então, na criança, o diabetes tipo 1 é o mais comum e a gente tem que ficar atento aos seus sinais, tá? Existem outros tipos de diabetes tipo 2, que é o mais comum, 90% dos diabéticos são tipo 2. Ele é mais comum em adultos, mas hoje nós temos muitos casos também de adolescentes com diabetes tipo 2, porque ele vai ter relação com a obesidade, né? O diabetes tipo 2, basicamente, são as pessoas obesas, então, que tem uma má alimentação, aqui sim entra, né? Então, má alimentação, excesso de carboidratos, ter obesidade, a obesidade acabou. Aí a pessoa desenvolve por conta da má alimentação. Isso, da obesidade em si, né? E geralmente tem casos familiares, né? Então, tem o avô, lá o pai, o tio que tem diabetes também. Já tem uma predisposição genética. Isso. E normalmente, nesse caso, a pessoa ainda produz insulina, às vezes até produz bastante insulina, mas ela não consegue agir. Então, a pessoa tem uma resistência à insulina. Às vezes são pessoas que têm um escurecimento das dobras, né, que a gente chama de acantose. Então, às vezes são pessoas obesas que têm um escurecimento aqui das dobras e aí vão desenvolver esse diabetes tipo 2, tá? Esse diabetes, ele é prevenível, né? Se você está desenvolvendo a obesidade, está desenvolvendo uma resistência à insulina, você tem que perder peso. Então, o principal tratamento dele é perder peso, né? E aí o tratamento dele nem sempre precisa de insulina. Geralmente, inicialmente, é mudança de estilo de vida. Então, perder peso, né? Melhorar a alimentação, atividade física e medicações. Aí, muitas vezes via oral, às vezes algumas injetáveis, né? Mas o peso seria o ponto essencial. Entendi. Tá? E o diabetes gestacional também, aqui a gente fala bastante das mamães, né? O diabetes gestacional é aquela mãe que não tinha diabetes e aí nos exames do pré-natal foi detectado, né? Normalmente é feito no início da gestação a glicemia de jejum e lá no meio da gestação, então de 24 semanas, é feito o teste oral de tolerância à glicose. Então, nesses testes você vai detectar o diabetes gestacional. Geralmente o tratamento vai ser mais à base da dieta, né, da mãe, e dependendo do caso, se não tiver controle, vai acabar usando a insulina também, né? O diabetes gestacional tem que ser muito bem cuidado, porque se não for tratado, existe o risco de aborto, né, de nascimento prematuro, malformações do feto. A criança ela pode nascer muito grande, né, muito pesada, e quando nascer ela tem hipoglicemias. Então, são crianças que quando nascem elas têm que fazer os testezinhos de controle, né, nos primeiros dias de vida. Então, o diabetes gestacional pode trazer muitas complicações, tanto para a gestante quanto para o bebê.
Então é importante a detecção também precoce ali durante a gravidez, né? Além disso, a mãe que teve diabetes gestacional, ela corre um risco maior de ter o diabetes depois, tá? Então ela tem que ficar depois atenta, Uma janelinha, né? uma porta aberta ali. Isso. Nesse caso, a amamentação até ajuda essa mãe, tá? A mamãe que teve diabetes gestacional e amamenta, ela tem uma proteção para evitar esse desenvolvimento de diabetes futuro, né? Então ela deve controlar essa questão do peso sempre depois, tá? Nossa, que importante e que legal ter um mês para se falar sobre esse assunto, porque é uma doença muito comum, com prejuízos seríssimos. A gente fala aí sobre aborto, sobre óbito, sobre obesidade. Então, um mês para se falar sobre diabetes eu achei sensacional. E aí temos a questão do Covid, né? O diabetes também é um dos maiores fatores de risco para um quadro mais grave de Covid, tá? Inclusive, foi visto assim que teve um aumento dos diagnósticos de diabetes tipo 2 também, durante a pandemia de Covid. Não temos certeza ainda se tem relação com o vírus em si ou o estresse da pandemia, mas aumentou o número de diagnósticos de diabetes durante a pandemia também. Olha tá? só. Então, ainda está sendo estudado o motivo, né? Mas foi visto, foi acompanhado. Tá? E é um fator de risco. Exatamente. Pro Covid. Então, como eu falei, o que mais pode ser prevenido é o diabetes tipo 2 pela questão da obesidade. Então, isso a gente pode trabalhar, né? Com alimentação saudável, prática de atividade física, mas os outros tipos na gestação também, também envolve alimentação. Sim, né? sim. Um peso adequado, né? Inclusive, as tentantes, né? As mamães, as futuras mamães, a gente sempre orienta assim, ter um peso mais saudável, né, antes de engravidar. Isso já vai também ajudar a evitar. Não só o diabetes gestacional, mas outras doenças. Sim. Já pensando na saúde do feto, né, do neném. Verdade. Lídia, adorei. Muito obrigada por nos ajudar a entender um pouquinho sobre cada tipo de diabetes e espero que você tenha aprendido também. Se ficar com alguma dúvida, manda mensagem que a nossa endocrinologista responde para você. E até o próximo encontro. Até o próximo. Tchau.